Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Mais Brasília, nosso editorial terrivelmente evangélico. E hoje a gente vai falar de influencer digital cristão. Cristão pode ser influencer digital, não pode? Na verdade, ele não é influencer, ele é pregador da palavra. Ele é um cara que tem marcado presença, impactado a vida não só de jovens, viu? Mas de quem tem ouvidos para ouvir e olhos para ver. Recebo Everton Souza, bem-vindo, meu irmão. Prazer receber você aqui hoje com a gente no Mais Brasília. Prazerzão estar com vocês. Satisfação, né? Muita expectativa por aquilo que Deus vai gerar aqui nessa mesa. Amém. E vamos pra cima. Amém, é isso aí, cara. Conta um pouquinho da tua história pra gente, cara, pra quem não te conhece. Quem é você, de onde você veio? Você é de Brasília? Sou de Brasília. Nascido onde de Brasília? No Gama, nasci no Gama. Uma das melhores cidades de Brasília. Nasci no Gama. É. Mas aí fui criado em Santa Maria mesmo, né? Do ladinho ali, vizinho. Do lado, nasci no Gama, fui criado na Santa Maria. Uhum. E aí eu comecei nessa jornada aí já tem alguns anos, né? Uhum. Alguns anos. Desde os 9 anos de idade, envolvido na igreja, né? Então, sua família então não é originalmente de um lar de cristão, não? Não. Ah, conta um pouquinho disso pra gente aí, como é que é? Então, assim, eu morava na Santa Maria Norte, né? Ali na 517. 17. E ali eu jogava bola com alguns amigos, né? Próximo ali de casa. E aí todos os dias, cara, de segunda a sexta. Dava ali 6 horas, 6h30, eles paravam de jogar bola. Não, a gente tem compromisso. Todo mundo ia todos os dias. Segunda a sexta? Segunda a sexta. Iam se arrumar, iam pra lugar e eu ficava sempre lá, né, me perguntando. Até que teve um dia que um amigo meu, o nome dele é Johnny, lembra até hoje. Ele chegou em mim e falou assim, cara, a gente tá indo numa igreja. Eu falei, onde que é? A igreja é literalmente 4 casas depois da minha. Era uma igrejinha pequena. Você já tinha visto ela alguma vez lá? Não, tipo assim, nunca parei pra me atentar. Pelo fato de ser uma casa, eu nem... E aí teve um dia que eu fui lá. E aí só as irmãzinhas do coque, né, que era Deus e Amor. Que beleza. Cheguei na igreja, as irmãs de um lado, os irmãos do outro. Que beleza. E aí eu comecei a ir. Igreja do Fogo. Igreja do Fogo. E aí, assim, eu cheguei lá na igreja, eles começaram a pegar oportunidade nos cultos, porque eles tinham esse costume, né? De, gente, quem quer oportunidade? Aí, esses meus amigos sempre iam, né? E aí, teve um dia que eu olhei e falei, cara, vou ter coragem de ir lá. E esses amigos seus também iam nessas oportunidades? Quem tem a oportunidade pra falar? Ou não, a galera só ficava sentada assistindo? Não, iam. Tinham, dos 4 mais próximos, tinham 2 que eram bem envolvidos, né? 9 anos de idade, cara. Eles, na verdade, eles eram mais velhos. Eu tinha 9, eles já tinham aí seus 14 anos. Né? Eram mais velhos assim, mas não eram... De andar com a galera mais velha já. Entendi. E aí, começou. Eles iam, pegavam oportunidade, aquela coisa. E aquilo lá foi me chamando a atenção demais, né? Chamando a atenção. E até que teve um dia que eu fui pra casa, li um versículo, né, sobre a fé e o grão de mostarda. E aí eu falei, cara, vou pra igreja hoje, quando falar de oportunidade eu vou lá. Que legal, cara. E aí a irmã tava dirigindo o culto. Quem quer oportunidade pra contar um testemunho ou alguma coisa? Aí eu falei, eu vou. Aí eu fui. Aí eu lembro... na cara e na coragem. Eu lembro até hoje a primeira frase. Eu falei assim, olha, não adianta você orar 2 horas sem fé. Se você orar 1 minuto com fé, Deus pode fazer. Eita. E aí eu lembro que as outras oportunidades foi da mesma forma. A mesma passagem. A mesma passagem. A mesma leitura. A mesma coisa. Na mesma igreja. Na mesma igreja. Ai, que legal. E aí, sempre. E aí foi indo. Comecei a me envolver nisso, até que eu comecei a perceber que estava ganhando uma proporção, né? E aí eu comecei a estudar mais a Bíblia. Eu comecei a ter mais um entendimento da Bíblia. E foi indo. Você viu que não era só chegar lá e falar do grão de mostarda, você viu que era coisa mais profunda. Era mais profunda. Legal. E assim, cara, a Deus e Amor foi uma escola justamente por isso. Porque era uma igreja que, antes do culto começar às 7 horas, 5 horas, as irmãs já estavam lá orando de joelho. Que legal, cara. E isso era todo culto. Isso é muito legal, cara. Isso era todo culto. Então, assim, isso pra mim foi um choque, porque... eu olhava e falava, cara, elas estão literalmente imersas nisso daqui, elas estão vivendo isso daqui. E aí eu comecei indo, até que chegou uma hora que eu comecei a receber convites para pregar. E eu comecei a pregar na igreja local, e aí as outras Deus e Amor começaram a me chamar. Isso com 9, 10 anos, cara? Com 9, 10 anos. Com 9, 10 anos. Cara. Muito cedo. Prodígio cedo. Muito cedo. E tua família? Não era crente? Não era até cristã? Então, a minha família, assim, os meus pais não eram, minha irmã também não era. Você morava com eles, seus morava pais, com né? eles. Tá. Eles olhavam pra isso, tipo assim, não, ok, tá indo na igreja. Até que começou pastores de outros estados irem à minha casa, pedindo pra me levar, né? E meus pais aí começaram a olhar falando, que conversa é essa? Alguma coisa acontecendo. Eu até então não tinha proporção, assim, ideia da proporção que tava tomando. Não tinha ideia, assim, de que tava chegando em um lugar muito grande. Até que a gente entrou no âmbito espiritual da coisa, né? E aí, quando começou a ir pro lado espiritual, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Como é que foi essa história do lado espiritual? Conta aqui. O que aconteceu? Eu tava vindo de uma ministração, né? Na igreja? Assim, na igreja. Assim, e aí, a Deus e Amor, ela tem muito essa questão do lado dos dons, né? Questão de revelação, de visão, muito essa coisa. E aí eu lembro que esse dia foi a primeira vez que eu tive minha visão aberta dentro da igreja. Eu olhei assim, eu falei, cara, que loucura é essa?
E nesse dia, quando eu cheguei em casa... Peraí, cara. Televisão aberta na igreja. Você vai ter que contar pra quem tá assistindo a gente como é que é isso aí. Conta assim no detalhe pra gente ver isso aí. Então, assim, nesse dia foi o dia, era o culto de libertação nesse dia. E aí, tinha algum dia específico que aconteceu com o culto de libertação? Era sempre sexta-feira. Sempre sexta-feira tinha o culto de libertação. Legal. E aí, assim, cara, Deus amou, galera, demônio incorporava mesmo, gente era curada. E acabou que isso se tornou muito comum pra mim, de ver gente ser curada de câncer. Olha que bizarro. Eu vi a gente sendo curada de câncer na minha frente, assim. Que legal. Nessa época eu cheguei a ver gente de cadeira de roda voltando a andar, cego voltando a enxergar. E isso era uma cultura muito, muito firme na igreja. Essa questão de curas, prodígios e maravilhas aconteciam demais. O pastor Davi Miranda, se você pegar as mensagens antigas dele, você via, assim, gente... Qual que era nisso daí? Então, todas as igrejas carregavam muito isso. E nesse dia eu tive minha visão aberta. E foi a primeira vez que eu vi um demônio de forma muito nítida na igreja. É mesmo? Muito nítida, muito nítida. E eu olhei para aquilo, eu fiquei assustado, só que de tanto, de certa forma, estar naquele ambiente, eu fui indo, voltei para casa. Nesse dia em específico, minha mãe tinha tomado uma cartela de remédio para se matar. Misericórdia. Era comum ela ter esse tipo de comportamento? Ela tava vencendo, né, questão de ansiedade, de depressão, e aí nesse dia ela tinha tomado remédio para se matar. E quando eu cheguei em casa... Foi assim, eu cheguei em casa, eu percebi que tinha alguma coisa acontecendo, meu pai estava conversando com ela, só que quando eu olhei, eu tive o discernimento que ele não era minha mãe. Não era sua mãe. Naquele momento. Quando eu olhei, na hora, o demônio que estava nela gritou, não chega perto de mim. Não chega perto de mim. E aí meu pai, perdido, naquele dia foi o dia que eu entendi. Eu falei, o negócio é mais sério do que eu pensava. Ali a chave girou, e aí eu fui, expulsei o demônio da minha mãe. E aí, naquele dia, eu fui pra dentro do meu quarto e eu olhei e falei, cara, eu preciso entender de fato o que é isso que eu tô vivendo. Porque, assim, existe o lado de você estar envolvido porque você tá na cultura e você tá indo, e aquilo começa a entrar num lado muito automático da sua vida. Perfeito. E chega um momento que a chave gira. A chave girou na minha vida, não foi no primeiro dia que eu preguei, na primeira oportunidade, foi nesse dia. Que eu entendi a responsabilidade. Estou mexendo com algo muito maior do que eu imagino. Jesus, não é só ir pregar e nem nada, existe um mundo espiritual, existe uma guerra. Essa foi a única experiência que você teve assim com a sua mãe espiritual, com a sua família? Assim, não. Conta um pouquinho pra gente. Assim, a primeira experiência que eu tive foi antes de ser da igreja, mas eu não tinha o discernimento, eu fui ter discernimento depois. Eu com 7, 6 anos de idade. E eu lembro que minha mãe tinha o costume de ir pro quintal de casa, ela começou a cantar um dia, era uma voz muito diferente da voz da minha mãe, tanto que eu pensei que era vizinhos que estavam cantando. Quando eu cheguei no fundo, eu lembro minha mãe olhando e falando assim, pede benção pra menininha do cantuar. Ah, meu Deus. Na hora eu me arrepiei toda, assim, eu olhei e falei... Só que criança, né? Eu falei, cara, pedi benção. Sim. E aí, era esse contexto, eu cresci nesse contexto, onde demônio incorporava, não era de colocar a mão pra trás. Você não sabia que era demônio? Não sabia que era demônio, sentava no sofá de casa e eu ficava conversando. E era assim, não era conversa de 2 minutos, era conversas longas, né? De demônio falar coisas, e pra mim era normal. Eu já vi minha mãe, por exemplo, a gente teve um dia que tava na sala, todo mundo assistindo, minha mãe levantou, hoje eu sei que naquele dia ela tava endemoniada, ela levantou e saiu de casa. No que ela saiu de casa, cara, a luz da quadra que a gente morava literalmente acabou. Apagou tudo. Uf. E minha mãe ficou fora umas 2 horas, sem energia nem nada. Quando minha mãe volta pra casa, a luz volta. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu nessas 2 horas que estavam fora. Mas assim, foi um período bem, né? Forte, foram muitas experiências, muitas experiências. Mas aí então você foi pra igreja. Aí fui pra igreja. E começou essa história de vamos pra fora, vamos pregar fora, Isso. E a sua família, opa, que conversa é essa? Tá ficando sério o negócio. Tá ficando sério. Aí quando eu tive essa experiência com a minha mãe, já na igreja, eu tive o discernimento. Falei, E aí foi quando eu comecei a entender que eu precisava me posicionar. Legal. E aí foi onde eu comecei a entender que as minhas orações precisavam ser orações mais intencionais. Eu precisava jejuar, eu precisava ler a Bíblia. E aí eu comecei a ter que amadurecer muito antes do tempo. Por exemplo, eu tive que abrir mão de muita coisa da minha infância por conta da questão da igreja. Pela responsabilidade espiritual que eu tinha. Tipo o quê? Coisas que você teve que abrir mão? Por exemplo, alguns amigos, questão de jogar bola, já tive que diminuir. Sonhos de, eu quero ser isso, quero ser aquilo. A gente, né, começou a abrir mão. Por exemplo... Eu lembro que na época eu jogava bola e eu começava a receber alguns convites, né? Vamos jogar aqui e tal. E aí eu gosto... Meu sonho de todo menino, você jogar jogador de futebol, natural. E literalmente, eu conheci muitos amigos que algumas portas foram abertas de forma muito fáceis para eles. Para mim já não era tanto. Em relação ao futebol. Em relação ao futebol. Entendi. E aí eu comecei a perceber que era muito assim, tudo que era voltado para a igreja era uma forma muito natural de acontecer.
Por exemplo, eu cheguei nas subsedes das Deus e Amor que tinha em Brasília, no entorno, que para alguns pastores que eram já mais antigos, chegar era muito difícil, para mim era muito natural. Tipo assim, o pastor de tal igreja quer te levar lá, e para mim era muito natural. Então eu comecei a perceber que coisas para a vida secular eram mais difíceis, para a vida da igreja era mais fácil, né? E aí eu comecei indo, até que a gente se mudou da Santa Maria Norte para Santa Maria Sul, com 12 anos, e nesse período eu me afastei. E aí eu me afastei da igreja, e pra mim foi um baque muito grande pela responsabilidade que eu tive na igreja. Eu cheguei, cara, na Deus é Amor, a chave da igreja ficava na minha casa, eu ajudava as irmãs a abrir a igreja. Então, todos os dias batiam lá? Batia lá e a gente abria a igreja juntos. Então, assim, chegou cultos, eu me lembro de cultos, que eu abria culto, eu dava a palavra de oferta e eu pregava. Que legal, cara. Cantava o hino da harpa. Que legal. Era hino da harpa, então fazia tudo, toda a liturgia do culto, né? Então, assim, isso com 9, 10 anos de idade, eu já entendia como funcionava a liturgia do culto, né? Então, assim, quando eu me mudei junto com os meus pais para Santa Maria Sul, foi o período que eu me afastei. Então, eu fiquei afastado 3 anos. E eu me aprontei demais. Na época de escola, aprontei muito. O que você acha que contribuiu para você se afastar? Refletindo assim agora, o que você acha que foi, assim, um ponto determinante para você se afastar? Cara, eu acho que, assim, pelo fato de eu ser muito... Era uma criança, né? Só que eu era uma criança em um contexto onde eu tinha amigos que faziam parte da mesma igreja. Então, um nunca deixava o outro, né? Então, a gente, assim, era uma igreja que a Deus Amor, pelo menos na época, era culto de segunda a segunda. Então, eu não tinha tempo. A minha mente não ficava vaga, né? Tipo assim, todo o tempo eu tinha alguma coisa para fazer. Era ensaio dos jovens, era ensaio das crianças, era não sei o quê. Então, estava envolvido. Quando eu me mudei para uma cidade que eu não tinha amigos na época lá. Estava indo para o ensino, né, fundamental e me afastei. Mas você tá naquela fase mais complicada. Entendeu? E aí foi nessa época. Então foram 3 anos da minha vida que, assim, eu aprontei demais. Foi bagaceira? Bagaceira, cara. Bagaceira. Usei droga. Aprontei muito. Até que chegou um dia que eu tava no quintal da minha casa, olhando pro céu. E naquele dia, eu senti assim, cara, não é isso aqui que Deus quer pra mim, sabe? E aí eu lembro de um culto que eu fui só visitar e uma irmã chegou em mim e falou assim, ó, Deus tá te chamando de volta. E aí eu fui. E aí foi tão louco, assim, que questão de 6 meses depois que eu voltei à mesma rotina de novo. Assim, pá. A mesma rotina de novo. Que legal. Comecei a pegar oportunidade na igreja. E era muito assim, porque eu pegava a oportunidade, dava uma palavra, aí o irmão que estava responsável pelo culto já me chamava para pregar no culto. E aí eu comecei e foi indo. E aí eu fui pra Assembleia de Deus, né? A DETAG. E aí fiquei na DETAG durante um tempo. Saiu da Deus de Amor e foi pra Assembleia de Deus. Foi pra Assembleia de Deus. Escola, hein, cara? Que escola, e assim, boa essa, hein? Eu já saí de um lugar que, assim, era muito rígido. Fui pra um lugar mais maleável, né? Mas ainda assim bem. Palavra, aquela coisa. Então, assim, foi uma escola. E aí na DETAG, assim, cara, cresci demais. Quanto tempo você ficou na DETAG? Eu fiquei na DETAG por volta de uns 3 anos. Bastante tempo. E aí eu lembro que tinha uma conferência, né? Conferência dos jovens hoje é Unidos o nome, né? E aí era em Taguatinga. E ali foi, assim, a porta de... Porque ali tava tendo a reunião de todas as igrejas do campo. Estavam lá na conferência. E aí, na época, assim, eles levantaram um timaço, né? Cláudio Duarte, Delino Marçal, uma galera. E só aí, nome forte. Só nome forte. E aí, nessa conferência, eu já estava rodando em algumas ADTAGs e em algumas igrejas fora, né? Que era coisa que eu não fazia na Deus e Amor. Porque na Deus e Amor só podia ministrar na Deus e Amor. Perfeito. É do estatuto dele. E aí, na Assembleia, não. Na Assembleia eu podia rodar em outras igrejas. Seus pais já mais tranquilos com essa história? Já estavam assim, mais adaptados. Eles entenderam. É melhor ele rodar na igreja do que rodar no mundo. Rodar no mundo. Então eles já olharam e falaram assim, cara, deixa aí. E aí eu comecei, né? Mas assim, nada fora de... o máximo que eu ia era Goiânia. Ia Goiânia e tal. E quando eu ia pra Goiânia, eu já achava assim... Uau! Tô indo pra fora. Deus tá fazendo. E aí era isso, indo pregando nas igrejas. Chegou a conferência. Quando chegou na conferência, o pastor principal me chamou e me deu oportunidade nessa conferência. E não eram todos os jovens que tinham oportunidade. Ele me deu 15 minutos. Que legal, cara. Que era praticamente uma pregação. Sim. Em 2 dias. Ele me deu na quinta, que foi o dia que começou o congresso, e no domingo, né? E aí eu ia buscar os pregadores no aeroporto. Eu lembro que eu fui buscar o pastor Genival Bento. Eu tive uma mesa com ele. Falei, cara, que bizarro isso aqui. E fui adquirindo experiência, oportunidade surreal. E aí depois desse congresso, aí... Pronto, aí muita gente começou a chamar. Aí te conheceram, você ficou conhecido ali, a turma começou a te chamar. Basicamente da Assembleia. Na Assembleia. Basicamente na Assembleia. Em Brasília e fora. Em Brasília. Eu lembro que em 2017 eu até inventei de gravar um DVD. E aí?
Porque era cultural, né? Todo mundo que tava... Eu sei que Deu hoje... estouradinha, vai cantar. Todo mundo. Eu falei, não, era DVD de pregação. De pregação. A galera tinha muito isso, tipo assim, gravar um DVD de pregação pra vender nas igrejas. igrejas. Nas igrejas, é o sustento do missionário. E aí eu entendo que, tipo assim, não era o tempo, né? Só que eu olhei e falei, cara, vou gravar o DVD. Fiz uma vigília, gravei um DVD, chamei todo mundo de Brasília que pregava, que eu conhecia pra estar lá, pra fazer participação. E aí gravei o DVD. Nunca reproduzi um. Nunca. E como foi isso, cara? Por quê? O que rolou? Cara, assim, depois que eu gravei, eu olhei, eu falei assim, foi um tempo que Deus me chamou pra me esconder, né? Porque eu me lembro que eu tava rodando tanto nas assembleias, assim, indo pra tantas igrejas, assim, mesmo não indo pra fora, não tinha 10% da relevância de hoje, mas naquela época só aquilo ali já tava me vislumbrando. Eu olhava e falava, aí Deus me chamou e me escondeu. Eu fui congregar numa igreja que ainda era da Assembleia de Deus, do mesmo campo ainda, mas num setor de chácara. Eu congreguei numa igreja que tinha, sei lá, 15 membros. Que delícia. E fiquei escondido, cara. É maravilhoso isso. Fiquei escondido. A gente acha que tá pronto, Deus fala, você tá pronto pra ir lá pro setor de chácaras. E aí fiquei lá. Fiquei lá um tempo, e aí lá fui forjado. Lá, tipo assim, comecei a cuidar dos jovens lá. E aí, tipo assim, começamos a crescer. 5 jovens. E era, assim, quando o culto dava 20, 25 pessoas. Rapaz, era fogo de artifício. Então, assim, Deus me tirou desse lugar que eu tava na rota mesmo, assim, de ir e me escondeu. Já tinha rede social nessa época? Já, mas era bem fraco, né? Bem fraco, assim, questão de... O Instagram tava bem no início, aquela coisa. Era novidade. Novidade. E aí foi nesse tempo, que aí começou 2018, 2017, 2018, começou os movimentos de praça em Brasília. Né? E foi Lembro onde demais. começou o Céu na Terra, Sim, começou muitos movimentos. E aí eu comecei a participar. E aí foi o primeiro contato que eu comecei a ter fora da Assembleia de Deus com essas reuniões, né? Reuniões de praça, ministrar aqui, ministrar ali. E aí eu comecei a rodar muito culto de... Cara, eu preguei muito. Sério, cara? Muito De você ir pregar. Primeiro você foi, viu como é que era, participou. Como é que foi a transição para culto de praça, para essas coisas mais a céu aberto, para você começar a pregar? Como é que foi esse convite? Então, eu falo muito pra galera que, assim, eu acredito muito na questão dos 5 ministérios. Eu acredito que existem pessoas que elas transicionam nos 5 ministérios, né? Naquela época, 2017 até 2020, eu tava numa linha evangelística absurda. Então, eu tava naquela, assim, eu entrava no Uber, eu pregava pro Uber. Legal. Eu ia nos lugares, eu começava, ia assim, aquela coisa, eu quero ganhar alma, eu tava... E aí eu comecei a criar algumas amizades com essas pessoas, né, de movimentos de praça, e eu comecei a pregar nos movimentos de praça. Que legal. Por conta disso. Então, preguei na Santa Maria, no Gama, rodava Valparaíso, tudo quanto é lugar que tinha movimento de praça, eu tava lá. E aí foi nesse lugar, eu ainda na Assembleia, que eu conheci o pastor Tiago. Legal. Que é o meu pastor hoje, né? E aí eu cheguei lá, olhei, eu falei, cara, esse cara, ele é meio diferente. Não tá usando terno. Não tá usando terno, tal. E aí eu olhei, eu falei, cara, tem alguma coisa diferente. E aí eu lembro... Tava com quantos anos nessa época? Nessa época eu tava com 20 anos. Legal. 20 anos. Legal. 20? Não, tava menos, tava com 19 anos, 18, 19. E aí eu lembro que nessa época, cara, eu vi o pastor Tiago e ele me viu pregando lá na praça e me chamou pra pregar na CIA. A CIA era pequena ainda, né? Quando eu cheguei lá, falei, vou pregar na igreja, cultural, botei meu terno. Vambora. Fui. Cara, quando eu cheguei lá, que choque de realidade que eu tive. Cara, foi o lugar que eu mais me senti fora da caixa, assim, se tratando de liturgia, de roupagem, porque eu olhei para aquilo ali, eu falei assim, meu Deus do céu, não tinha ninguém. O pastor da igreja não tava de terno. E aí, cara? E na época eu pregava de pedestal, né? Pregava de pedestal, era muito aquela coisa assim. Sim. Microfonezinho no pedestal, púlpito alto, grande. Pra caber Bíblia, caderno, tudo mais. E aí... Cara, quando eu cheguei lá, eu olhei, eu falei assim, cara, eu tô numa boate. Esse foi o choque de realidade. Falei pro Thiago, o pessoal daqui é desviado. Você tá começando um trabalho aqui agora, evangelista, a galera aqui não é de Deus, né? E aí, quando eu fui ver, o pessoal que eu tava julgando era o pessoal que tava fazendo louvor, era o pessoal que tava indo tocar, era abrindo o culto. Eu olhei e falei, meu Deus, o que é isso, cara? Que legal, cara. Só que ali, naquele dia, algo mudou minha vida, né? Que eu olhei e falei assim, a liturgia era muito diferente, só que muitas coisas que eu carregava muito como um tabu... Eles explicavam assim em questão de 5 minutos. Eu olhei e falei, tipo assim, ó, por exemplo, essa questão de reino. Eu nunca tinha escutado falar de reino. Nunca. Assim, pelo menos na época, a cultura da Assembleia de Deus, a gente não falava sobre reino, sobre 5 ministérios, chamado, vocação, nada. E aí, quando o pastor Tiago pegou o microfone, nós estamos entrando na cultura do reino. Eu falei, cara, que cultura do reino? O que é isso?
Sabe? Eu olhando, eu falei... E eles começaram. Então, isso pra mim era fora da caixinha que eu tava acostumado. Fora do padrão que eu tava acostumado. E eu olhei para aquilo e eles... Não, o reino de Deus é isso. Os 5 ministérios é isso. E tal. E eles começaram a me mostrar na Bíblia um outro lado que eu não enxergava. Que legal. Sabe? E aí eu fui lá no segundo culto, que era uma conferência. Cheguei e fiquei. Que legal. E aí tô lá até hoje. Que legal. Chegou de terno? Aí hoje tô desse jeito aqui. Hoje, quando eu falo pro pessoal que eu comecei na Deus e Amor, o pessoal olha e fala, cara, certeza? Falei, certeza. Assim, com certeza você começou no Deus e Amor, porque sua mãe era de lá. E você, não vê bem por aí, não. Foi. Deus e Amor, meu sonho era ter o jaleco, que todo mundo da Deus e Amor tinha um jaleco branco. Claro. Então eu fui dessa época, do jaleco branco, do terno, e aí agora essa pegada meio street, meio, né? E aí, que legal, cara. Indo. Aí começou a se envolver lá e começou a desenvolver. Aí como é que você começou a desenvolver o teu ministério dentro da igreja, depois disso? Porque eu entendo que é o seguinte, teve uma transição. Você vinha de uma cultura mais institucionalizada, com uma teologia muito bem fundamentada e até de uma história longa, e você vai para uma igreja que tem perfil de comunidade. Sim. Que existe uma teologia, mas é uma teologia mais... voltada para o reino, menos institucional. Sim. Como é que foi essa transição, até na forma de você pregar? Teve mudança, teve impacto, não teve? Como é que foi isso aí? Cara, para mim, assim, eu acho que a primeira coisa que aconteceu foi muitas coisas precisaram ser desconstruídas. Porque o que acontece? Eu tinha uma questão comigo que eu acho que é um lado muito perigoso, que é o quê? Eu me tornei muito religioso pelos lugares que eu vim. E eu acreditava que o seguinte, quem não estava debaixo da mesma visão estava errado. Quem não seguia a mesma coisa estava errado. Então, assim, se eu chegasse numa igreja, na época que eu era da Assembleia, e tal pessoa não estivesse de terno, irmão, você não tem meu respeito. Então, eu tinha muito isso. Quando eu cheguei na igreja, eu comecei a ver que Deus estava me chamando para um lugar de, literalmente, me quebrar. Que legal. Me quebrar. E até um dia que eu ouvi uma frase de um pastor que ele falou o seguinte, Deus nunca teve problema com o pecador. Deus só teve problema com o religioso. Por quê? Porque o pecador sabe que precisa ser liberto. O religioso nem sabe que está preso. Fantástico. E eu me encontrei nesse lugar. Que quando eu cheguei, eu achava que eu sabia demais. Eu achava que eu era maduro demais. E aí, quando eu cheguei, eu olhei e falei, cara, ainda sou um menino. Preciso aprender demais. Então, assim, comecei a me envolver na igreja, literalmente nesse sentido de ensino. Então, assim, o pastor Thiago, ele começou a marcar muitas mesas. Que eram coisas que se tornou cultura para nós, né? Mas antes não era. Essa questão do discipulado, vida na vida... O pastor estava lá e eu estava aqui. Você sentar na mesa aí, almoçar, fazer um churrasco... Não tinha. Então, tipo assim, o que eu era acostumado? Reunião de liderança, reunião da galera que prega na igreja. Agora, essa questão de discipulado. Como é que tá a sua vida? Como é que tá você e Deus? Aonde você vai... Essa coisa, não tinha vida na vida. Então, assim... Toda essa questão de aprender, de ser quebrado, ser restaurado, coisas que precisaram ser desconstruídas em mim, começou na mesa. Que legal. Começou na mesa. Que legal. Então, assim, o pastor Thiago foi esse cara. Foi muito confrontador? Nossa, demais, demais. Porque... Do tete a tete você e o pastor Thiago? Demais, porque eu olhava pra ele, tinha muita coisa que eu olhava e eu falava assim, cara, isso aqui pra mim não faz sentido, não tá certo. E aí ele me levou pra um lugar onde ele me fez entender assim, você precisa... entender qual que é a preocupação de Deus. Porque durante muito tempo na minha vida eu me vi me preocupando com coisas que eram muito fúteis, sabe? Tipo assim, hoje eu entendo que todo mundo, né, que ministra, que roda, o cara precisa ser um camaleão, né? Você não perde sua essência, mas você precisa se adequar ao lugar que você vai. Perfeito. Então, se eu vou pregar numa conferência de jovens, eu vou de um jeito. Se eu vou numa reunião de pastores, eu vou de outro jeito. Acabou. Só que eu entendi, dentro desse contexto de mesa, que eu não posso pegar experiências pessoais e fazer disso uma doutrina. Perfeito. E era o que eu fazia. Toda a experiência pessoal que eu tinha... virava base pra você de alguma coisa. E eu olhava e falava, cara, se as pessoas não estão seguindo isso, acabou. Então, ó, lá na igreja não pode short. Eu vejo você de short. Eu jogava bola de calça social, pra você ter noção. Que beleza, hein? De jogar mal pra caramba, de calça social. Então, assim, era esse nível, cara, esse nível. Então, assim, essas coisas começaram a ser desconstruídas. Desconstruídas. Foi difícil, cara. Demais. Nossa. Por quê? A gente aprendeu muito sobre cultura. Hoje a gente fala muito sobre cultura. E o que a gente entende sobre cultura? Que toda cultura, ela nasce a partir de 3 passos. Primeiro passo, você tem uma experiência. Essa experiência te gera uma crença. Essa crença te gera hábitos. E hábitos repetidos formam essa cultura. Então, todo mundo que tem uma religião,
essa religião ela é fundamentada a partir disso. Você teve uma experiência, essa experiência gerou uma crença, essa crença gerou hábitos, e esses hábitos formam essa cultura. Uhum. Então, eu vim de um lugar onde a cultura que eu tinha, ela nasceu de hábitos, entendeu? Que veio a partir de uma experiência. Uhum. Então, por exemplo, para mim, aquilo que eu tinha como cultura era o certo. Essa era a visão que eu tinha. Então, todo mundo que não estava dentro dessa visão... Então, era muito difícil alguém chegar em mim e falar assim, Everton, eu acho que você tá pegando muito pesado nisso daqui. Eu acho que tal coisa tá errada. Por exemplo, o João hoje é um grande amigo, né? Só que antes, a primeira vez que eu vi o João pregando numa praça, eu falei, irmão, esse rapaz aí não vai durar 2 semanas. É mesmo, cara. Não vai durar. Porque o João, ele veio totalmente fora da curva, né? Ele veio de brinco, tatuagem, aquela coisa. Eu olhei e falei, vixe. Daqui a pouco Daqui a pouco. E aí o cara se tornou um dos maiores evangelistas do Brasil, né, cara? Verdade, assim, verdade. Então, eu fui muito quebrado. Muito quebrado. Que legal. Deus me quebrou demais. Que legal, que legal. Quando é que você acha que foi o momento, assim, se é que teve, né? Porque pode ter sido só um processo, né? De médio prazo. Mas teve alguma situação pontual que você falou, cara, aqui agora Deus me pegou de jeito, Deus me encontrou de jeito, Deus mudou a chave de forma definitiva. Você consegue lembrar de algum momento que foi essa mudança de chave? Por que eu estou te perguntando isso? Porque muita gente está escutando a gente, às vezes está esperando acontecer algo nesse sentido também, para se encontrar no chamado, para se encontrar, para quebrar algumas religiosidades, quebrar algumas barreiras, entendeu? E ouvir testemunho de quem passou por essa transição é edificante demais. Eu acredito que é o seguinte, eu carrego uma frase comigo que é o seguinte, que quando Deus quer te promover para uma nova estação, o Senhor ele não vai te apresentar um lugar, Ele vai te apresentar uma pessoa. Eu acredito que as pessoas elas servem justamente para isso, para te levar para um nível que você ainda não está. Então, comigo, a chave girou justamente nesse lugar. Quando Deus começou a me apresentar pessoas. Deus me apresentou o pastor Tiago, Deus me apresentou a Karen, Deus começou a me apresentar pessoas, e essas pessoas foram me conduzindo para esse lugar. Legal. Então, assim, não foi um culto específico. Não foi. Não foi aquele momento... Pum. Não. Legal. Foi tudo na mesa. Que legal. Tudo na mesa. E aí foi loucura isso, porque quando eu percebi as pessoas que Deus estava me colocando para caminhar, eram pessoas que já estavam num futuro que um dia eu ia chegar. Que legal. Então foi muito engraçado. Nesse processo, por exemplo, do pastorado, antes de eu me tornar pastor, o Senhor me colocou em mesas com homens que já estavam nisso há muito tempo. Há muito tempo. Então, assim, para mim a chave girou. Primeira escola ministerial da CIA. Foi a primeira escola ministerial que eu participei. O que é a escola ministerial? É o maior evento hoje da nossa igreja, da nossa comunidade. A gente fala que a escola ministerial é o ano novo da CIA. Sempre acontece em julho, a gente acabou de sair de uma. E aí acontece sempre. É uma escola que literalmente é de envio, de capacitação, legal. De ministros mesmo. Quanto tempo dura? Ela começa geralmente assim, numa quarta-feira, dura 7 dias. Legal. 7 dias de escola, direto. 7, 5 dias de escola direto. E aí, manhã, tarde, noite. E assim, é um tempo de ensino absurdo. E na escola a gente recebe muita gente de outros países, né? Então vem americano, vem chileno, vem gente de tudo quanto é lugar. E aí, nessa escola específica, teve gente o pastor Craig estava nessa escola, que ele é o pastor dos Estados Unidos. E aí esse cara liberou uma palavra lá, e o pastor Tiago veio, orou por mim. E naquele dia ali, né, que ele falou assim, olha, eu vejo que você carrega uma capa apostólica. Isso pra mim até então era tipo assim, cara, o que é isso? Capa apostólica. Aí eu vou te falar. Entendeu? Era tipo assim, Aí é pesadão aí, cara. Eram coisas que... Pesadão. Entende? Que, da onde eu ouvi isso? Sim, tipo assim, há anos atrás, ouvi isso, tipo assim... E você entendia o que era isso quando ele falou? Cara, na hora que ele falou pra mim, cara, o que é isso? E aí eu comecei a perceber, né, as movimentações, né? E aí foi aonde ele começou a me ensinar muito, a igreja começou a me ensinar muito sobre esse mover dos 5 ministérios, né? Como que funciona e tal. E aí foi aonde eu comecei a ir. E aí foi a partir daí que a gente começou em 2018, a gente começou com um projeto de rua chamado One também. Que legal. Rua Movement, que durou durante muito tempo. E a gente, assim, começou a fazer conferências, acampamentos, receber muita gente. E aí foi uma escola. A gente tocou Brasília, assim, de uma forma bem... Que legal, bem relevante. Como é que foi daí pro pastorado? Aí o que aconteceu? Nesse tempo, a gente começou a entender o peso da responsabilidade. Foi o que o pastor Tiago liberou uma palavra dizendo que o One um dia se tornaria uma igreja. E até hoje a gente está esperando essa palavra, a gente acredita nisso ainda. Eu estava rodando muito já Brasília, indo para alguns estados já, não nessa proporção de hoje, mas já estava rodando.
E aí teve um dia que o pastor Thiago chegou em mim e falou assim, olha, você é o mais novo. De todos os ministros da igreja, eu era o mais novo. Até de todos os pastores da igreja, eu sou o mais novo. Ele falou assim, Deus falou que você precisa começar agora. Porque daqui 20 anos, quando você olhar, você já vai ter 20 anos de pastorado. Quando você olhar para trás, você já vai ter uma bagagem. Você tem muita coisa que aprender, mas Deus falou para mim que o seu aprendizado vai ser durante o campo. E aí ele fez a escola de pastores e me colocou no grupo. Eita, e aí? Cara, quando eu entrei no grupo, primeiro era muito diferente. Por quê? Porque foi a transição dessa loucura de evangelista, aquela coisa, para começar a entender o que era a vida na igreja, o que era a vida local, o que era a preocupação de pastor, o que era... Eu olhei e falei, que é outro universo. É outra coisa. Outro universo. Porque assim, até então eu estava acostumado com o quê? Eu vou e eu lanço a semente na igreja de alguém. Alguém cuida aí, tô de boa. Agora era entender, tipo assim, a pessoa tá vindo ministrar na igreja aqui, e a gente precisa cuidar de quem tá, e a gente começou com isso. E aí, pra mim, foi um choque de realidade muito grande, porque na minha vida as coisas aconteceram muito rápido. Muito rápido na minha ótica, mas assim, no tempo de Deus. No tempo de Deus, claro, no Kairos, não tenho dúvida disso. Porque assim, eu fui ordenado junto com a minha esposa. Literalmente, a gente foi ordenado em julho, a gente casou em abril. Que beleza, hein, cara? Então, nós casamos em abril, em julho, nós fomos ordenados a pastor. Quando deu setembro do ano seguinte, nós fomos para os Estados Unidos. Então, tipo assim, a vida foi aquela correria, aquela loucura. E aí a gente chegou nos Estados Unidos, minha esposa já estava grávida de 6 meses. Uau! Então, assim, a gente não teve tempo Bora que Deus tem pressa. Bora que Deus tem pressa. A gente não teve esse tempo de respirar. Então, assim, foi aquela coisa de... A gente casou, veio o pastorado, a gente chegou a assumir uma igreja no Gama, inclusive, ficamos lá na frente da igreja do Gama durante um tempo. Da CIA. Da CIA. Que legal. Aí a gente ficou como pastores frente mesmo dessa igreja. E aí, depois desse tempo, nós voltamos para a sede, fizemos a escola ministerial, enquanto o pastor Thiago já estava nos Estados Unidos, ele liberou uma palavra de lá. A escola ministerial foi em julho, setembro, nós fomos embora. Que legal, cara. Então, a nossa vida foi essa loucura. Então, foi assim, do Gama para Santa Maria, de Santa Maria para Goiânia... E de Brasília para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. Foi essa loucura. Que legal, cara. Que legal. E aí, assim, a gente viveu essa escola, né? Nesse tempo. E aí, assim, a gente foi naquela expectativa de primeira mão. A gente achava que a gente ia passar uma temporada maior nos Estados Unidos. E a gente entendeu que Deus estava nos levando lá somente para espiar a terra. Eu lembro que eu estava em Panama City nesse dia. E a gente numa crise muito grande, porque... A neném estava pequena, estava com seus 3 meses, a gente não sabia se ficava nos Estados Unidos, se ia voltar para o Brasil, porque ficar nos Estados Unidos para a gente aparentemente era mais fácil do que voltar para o Brasil, porque voltar para o Brasil era recomeçar, porque para ir para lá a gente cancelou tudo, viagens que a gente tinha marcado, agendas, Como é que tudo. foi? Conta para mim, como é que foi essa ida profética, esse chamado profético de ir para fora? Recém-pastor, recém-casado, menos de um ano de casado, certo? Foi. Menos de um ano de casado, recém-pastor e... vai para os Estados Unidos. E aí? Então, o que aconteceu? A gente já tinha aí... Na verdade, a gente já tinha completado um ano já de casado, mas o que pegou pra gente? Até então, essa questão de nações era uma palavra que a gente já tinha recebido, mas era uma realidade muito distante. Porque, assim, do lugar de onde eu saí, né, financeiramente falando, culturalmente falando, era uma realidade muito distante, muito distante, muito distante. E quando o pastor Thiago ele foi para os Estados Unidos, foi a primeira vez que ele foi, a CIA sempre foi uma igreja muito profética nessa questão de liberar a palavra para as nações, né? Por isso que o nome é Comunidade Internacional. Então, assim, a gente tem muito essa questão de nações. Mas é muito diferente quando você começa a viver isso. Porque o que aconteceu? Eu recebi essa palavra, a gente estava numa quarta-feira, eu, minha sogra e minha esposa, na sala de casa. E sabe aquele momento que você começa a ter algumas impressões no espírito de que, cara, Deus está movendo alguma coisa. E a impressão que eu tinha era, Deus vai nos mover daqui. Mas eu não sabia para onde. Eu não sabia se era para a Europa, eu não sabia se era para os Estados Unidos, eu não sabia se era para algum outro estado. Eu não sabia, mas eu sabia que Deus estava movendo alguma coisa. E eu costumo dizer que todas as vezes que Deus ele vai te mover de lugar, o Senhor começa a gerar em você um sentimento de saudade. Antes de você sair do lugar que você está. Legal. E foi exatamente isso. Eu comecei a olhar para a igreja, olhar para os amigos. Já com saudade. E eu comecei a ter esse sentimento de saudade. Legal. E batia muito forte. Eu entrava na igreja e aí eu sentia vontade de chorar só de estar na igreja. Eu olhava para os cultos
E aquele sentimento de despedida. E eu não tinha passagem, eu não tinha um lugar para ir, não tinha nada marcado, mas esse sentimento estava muito, sabe? E Deus começou a ministrar muito no meu coração sobre Abraão. Muito. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Deus me fez entender que, enquanto Abraão não se moveu, Deus não mostrou a terra. E Deus liberou essa palavra. Que legal. Eu não vou mostrar a terra enquanto você não se mover. Uhum. E aí eu recebi aquela palavra, nós ficamos, né, junto com o pastor Di, que é o vice da igreja, nós ficamos à frente dessa escola ministerial, porque o pastor Tiago estava nos Estados Unidos. Cara, que legal. E a gente, cara, entregou o máximo nosso. Porque Deus falou, essa vai ser a última escola de vocês antes de vocês saírem do Brasil. Eita. E aquilo ali foi uma responsabilidade surreal. A gente recebeu essa palavra em julho. Acabou a escola, o pastor Tiago manda no grupo da igreja. Eu sinto que ainda esse ano Deus vai tirar o Everton e a Ana do Brasil. Só que pra gente era, tipo assim, uma probabilidade muito grande, porque a Ana, minha esposa, já estava grávida. Todo o prazo de viagem, ela só podia fazer até setembro, por conta da gestação. Perfeito. E isso era julho. A gente não tinha nada, a gente não tinha passaporte, a gente não tinha visto. Como que uma janela de julho, e isso eu tô falando julho assim, dia 27 de julho. Sim, perfeito. Até setembro. O espaço não dava. Cara, eu sei que Deus falou assim, comecem a se mover. Eu tinha uma ministração no Maranhão e eu fui pro Maranhão. E eu falei para Deus, eu preciso de uma confirmação financeira. R$1, R$2, R$100 que seja. Alguém precisa chegar e ofertar algo. A minha esposa estava fazendo a mesma oração em casa e eu não sabia. Eu não contei para ela, ela não me contou. E eu cheguei. Primeira vez que eu estava nessa igreja nova, se tornou uma igreja amiga. Eles fizeram um culto. Eu terminei de pregar. E naquele dia eu olhei e eu senti. Vai ser uma das últimas viagens que você vai fazer no Brasil. E eu olhei para aquela igreja e falei, cara, que loucura é essa que está acontecendo? Acabou o culto. Eles soltaram a minha foto e a foto da minha esposa no telão e falaram assim, a gente nunca faz isso, a gente não costuma fazer isso. A primeira vez do Everton aqui, mas a gente insistiu de abençoar ele. Fora a oferta que a gente vai dar para ele, a gente precisa abençoar a casa dele. Que legal. Então nós vamos fazer o chá de fralda dele aqui. Que legal. Ele não pode levar a fralda, mas ele pode levar o dinheiro. Vocês podem fazer uma oferta nele. Que legal. E eles jogaram, cara, o Pix no telão e a galera começou a ofertar. Ofertar. E era loucura, porque eu recebia R$200, mas eu recebia 50 centavos. Eu recebia 100, mas eu recebia R$1. Que legal. E eu fui para casa e começou a cair dinheiro. Quando acabou, que a gente foi contar o valor exato de 3 vistos. Uau. E a gente tava na programação, que se fosse, era para eu, o Caio, que é o meu cunhado mais velho, e a esposa. E aí a gente tinha ali já a primeira remessa que a gente precisava. E eu olhei pra ela e falei, então vamos vender tudo de casa, vamos pra sua mãe. E a gente vendeu tudo, cara. Tudo que a gente tinha. Tudo. O quarto da neném, a gente tinha... Tava pronto já. A gente deu tudo. Cara. Tudo. O enxoval que a gente tinha ganhado, a gente deu tudo. E era aquela coisa. E a gente começou nessa guerra entre o espírito e a carne. Porque a gente abriu mão da casa que a gente tava, dos bens que a gente tinha, por uma palavra. E a grande questão era de todo mundo, cara, e se der errado? Eu falei, cara, não pode dar errado, não tem como dar errado. A gente não tinha pra onde voltar mais. A gente tava na casa da minha sogra, a única coisa que a gente tinha era uma televisão e um micro-ondas, que a gente levou pra lá. De resto, a gente não tinha mais nada. Eita, cara. Não tinha mais nada. É andar pela fé. E, cara, a gente conseguiu. Foi loucura porque a gente pagou. Na última sexta-feira de julho, nós pagamos todo o processo, né? O DS 160, toda a documentação a gente pagou. Na primeira segunda-feira de agosto, nós conseguimos a ida pro CASV, né? Que é para fazer todo o processo. E a gente foi pro CASV na primeira segunda. Caramba. E aí, depois do CASV, a gente começou. E eu pesquisando. Meu aniversário é 22 de agosto. Eu pedi pro Senhor, me dê de aniversário essa aprovação. Na segunda-feira do mês, nós conseguimos fazer... Na terceira, nós conseguimos marcar a entrevista. A maior loucura é porque a primeira data que a gente estava achando era para outubro de 2024. Não tinha, tipo assim, tempo, não tinha como. E a gente conseguiu. Numa segunda a gente pagou, numa outra segunda foi pro caso e numa outra segunda a gente fez a entrevista. 22 de agosto a gente fez a entrevista. E o seu aniversário? E fomos um presente, tão presente. E aí, cara? Eu cheguei lá, foi engraçado porque, assim, como a gente foi em família,
geralmente os vistos, você precisa de alguma coisa vinculado no Brasil pra eles olhar e falar assim, você não é... E, cara, a gente não tinha nada, minha esposa não tinha nada de olhar e falar assim... Pra todo mundo que olhava pra nós, claramente era aquele casal, tipo assim, vocês querem ir pros Estados Unidos pra ficar, a gente não tinha... E aí eles perguntaram pro meu sogro o que ele era, perguntaram pra minha sogra e perguntaram pra mim. Quando eles perguntaram pra mim, eu pensei, eles vão separar a entrevista, vão deixar, porque eu sou casado, vão deixar separados, duas famílias, né? O que você é? Eu falei, cara, eu sou pastor. É isso que eu sou. Aí ele, ok, assinou, aprovado. Cara, assim, quando eu entrei dentro do carro... 22 de agosto 22 de agosto de 2023. Cara, que legal. Eu entrei dentro do carro, eu chorei tanto que eu olhei e falei assim, Jesus, que loucura é essa? Porque a palavra que Deus me deu foi, eu estou te levantando para um romper geracional. Eu fui o primeiro pastor da minha família inteira. Contando um primo, tio, avô, fui o primeiro. Eu fui o primeiro da minha família inteira a sair do país. E Deus começou a fazer uma coisa, assim, que nem nos meus maiores sonhos. Foi tão louco que a gente conseguiu o visto. E aí agora a questão era a passagem. Porque a gente tinha que comprar a passagem muito rápido. Porque o tempo da neném nascer, da minha esposa poder viajar, era muito curto. Perfeito. E a gente já estava em 22 de agosto. E tinha que viajar até setembro? E aí a gente só pegou os passaportes dia 28 de agosto. Então a coisa estava muito assim. E estava muito em cima. Só podia comprar passagem quando o passaporte chegasse. Perfeito. Então a gente estava na dispensação de Deus. E aí o que aconteceu que foi engraçado? A gente dormiu sem as passagens e acordamos com as passagens. Como é que foi isso, cara? A gente dormiu, as passagens estavam dando 12 mil para ir. E aí a gente olhou e falou, cara, tá na mão de Deus. Porque era literalmente, a gente tinha que comprar passagem muito rápido. Um amigo meu que já estava lá, o Bira, ligou e falou, cara, eu tô com um cartão aqui. Se vocês quiserem, eu comprar a passagem de vocês agora. Isso de manhã cedo, cara. Beleza. No outro dia. E ele comprou nossas passagens. E tipo assim, quando eu fui ver, a gente foi pra lá dia 7 de setembro. Quando eu entrei dentro do avião, e eu escutei, né, falando que a gente tava chegando nos Estados Unidos, que eu pousei. E aí tinha que passar pela imigração, que também era outra tensão. A gente chegou, o cara perguntou se a gente era carioca. Eu falei, não, somos de Brasília e tal. Meu cunhado, que é fluente, né? Falando com ele, não, pode entrar. Cara, foi uma facilidade. Detalhe, minha esposa já estava grávida. Minha esposa estava grávida de 7 meses. 7 meses. Na bucha ali já... E ninguém perguntou se ela estava grávida. Não. Ninguém percebeu. Quando deu 2 semanas de Estados Unidos, a barriga dela cresceu de uma forma assustadora. Eita, cara. Foi literalmente como se Deus tivesse segurado. Sim, sim. E aí, beleza, a gente ficou lá. E eu lembro que eu estava em Panama City já nessa crise, né? De vai ou fica, vai ou fica. E aí Deus me deu a passagem sobre os espias. E os espias, eles estão vendo a terra, que é a terra da promessa, mas tem muitos gigantes, o desafio é grande. Só que eles entenderam que aquela terra era a terra para eles possuírem. Só que não era naquele momento, porque aquele momento era só para espiar a terra. E o que Deus fala para eles? Voltem pro arraial de vocês, peguem recursos e depois vocês vêm possuir a terra. Quando Deus falou isso para mim, eu entendi. Eu preciso voltar pro Brasil. Porque eu preciso voltar pro Brasil para pegar recursos. Perfeito. Para voltar para a terra da promessa, que é os Estados Unidos. Cara, quando eu voltei, o que Deus fez na minha vida, numa janela de 5 meses, Deus não havia feito em anos. É mesmo, cara? Tipo o quê? Eu entrei num tempo de aceleração tão assustador, ministerialmente falando, por exemplo. Eu voltei e eu estava assustado, porque... eu voltei assim, eu não sei como é que vai ser essa questão de ministrar fora, eu não sei como vai ser essa vida de novo, né? Fiquei 1 ano parado, e esse 1 ano que eu tava fora foi 1 ano que eu fiquei escondido. Eu acredito que eu postei nesse 1 ano no Instagram 2 vídeos. Literalmente, assim, eu fiquei escondido. Fui pra lá, literalmente, só servi minha igreja local. Não preguei fora, em outro lugar, só a igreja local. Então, quando eu voltei assim, cara, eu não sei como é que vai ser. Não sei como é que vai ser. Porque desde 2017, Deus já tinha me chamado para integralidade. Para viver integral. Desde 2017. Então, quando eu voltei... E você já ficou integral a partir desse tempo? A partir desse tempo. Você ficou lutando? Já foi direto? A partir desse tempo. Nessa época, eu lembro que eu trabalhava, abri mão do emprego e fui, né? E assim, para mim foi muito desafiador, porque nessa volta dos Estados Unidos, era eu, a Ana e a bebê. Eu falei, cara, como é que vai ser? Primeira semana que eu cheguei, eu comecei a receber muita mensagem. E aí Deus falou para mim bem assim, agora você vai criar um ecossistema no seu ministério que você nunca criou. Você vai investir nas redes sociais,
você vai investir em vídeos, você vai escrever livros, você vai fazer mentorias e você vai criar um ecossistema para que as agendas que você vai receber fora seja apenas um acréscimo, mas você vai criar esse ecossistema. Para quê? Porque para onde eu vou te levar, você precisa ter essa estrutura ministerial. Cara, eu cheguei, foi 5 meses. Deus começou a fazer uma loucura na minha vida, cara. Uma loucura. Eu comecei a ser muito intencional. Deus me conectou ao Lucas, que é um parceiraço meu hoje, que ele é dono da Backstage, que é uma gravadora. E a gente, pra onde a gente vai, onde eu vou ministrar, ele tá comigo, filmando e tal. E eu comecei a postar cortes no YouTube, no Instagram. Comecei a postar. E, cara, começou a estourar muito. Que legal. E foi, tipo assim, muito sem intenção. Tipo, eu postava e começou a bater milhões de visualizações. E isso começou a atrair muita gente. E aí, quando eu comecei a observar, muita gente relevante começou a chegar no meu Instagram, cara. Que legal. Gente que eu acompanhava há muito tempo, começou a me seguir. Que legal. E eu comecei a olhar para aquilo, comecei a me assustar. Porque, literalmente, é muito assustador você olhar, né? Eu comecei a olhar para aquilo ali. Era aquela coisa, antes você era um espectador. Até dessa galera e tudo mais. De repente, você fala assim, peraí, eu tô sendo visto, percebido, e aquilo que eu tô fazendo tá tendo relevância. Muito legal. E aí essas pessoas que antes eu só admirava, essas pessoas começaram a me seguir, começaram a me mandar mensagem. E aí tinha dia que eu abria o WhatsApp, eu mostrava pra minha esposa, pra alguns amigos, falava assim, cara, olha o contato de quem que eu tenho hoje. E eu olhava para aquilo ali, pra mim era muito fora da curva, porque durante muitos anos eu tava já nisso. Só que nunca tinha acontecido dessa forma que tá acontecendo. E aí eu comecei a pegar muito firme na questão das redes sociais. E aí isso explodiu, né? Assim, eu falo que uma janela de 1 mês, eu acho que a gente deve ter ganhado por volta de uns 40 mil seguidores. Cara. Uau, cara. Pra rede social isso é brutal. Em 30 dias. Era coisa bizarra. Tinha semanas que a gente estava ganhando cerca de 500 mil seguidores por dia. Por dia. Sensacional. Por dia. Foi tipo assim, bizarro. E aí, o que ajudou muito isso foi porque esses hoje que são amigos, que já são muito relevantes, eles começaram a compartilhar os vídeos e tudo aí mais. Vai embora, aí a galera vai seguir. E aí começou essa questão de rodar muito, de ir muito pra fora. Muito pra fora. E aí a gente começou a receber muito convite. Que legal. Muito convite. De dia, assim, de a gente olhar e falar, cara, 10, 20, 30 convites no dia. E a gente olhar pra aquilo ali, se assustar. E, gente, não, vamos pra cá e tal. E aí a gente começou a ir. E como é que concilia, cara, isso com a igreja local, com o pastoreio, cara, e aí? É muito... é assustador, pra você ter noção. Essa última semana eu passei 4 dias no Rio. Vou falar da última semana pra cá, 4 dias. Eu cheguei na quinta-feira, aí sexta-feira foi meu aniversário, eu fiquei com a minha família. No sábado eu fui ministrar de novo. No domingo eu fui ministrar de novo. Ontem eu estava na gravação da Acla, ela estava até aqui. Fui na gravação dela. Hoje estou aqui, daqui a pouco tem reunião de liderança na igreja. E aí, assim, hoje eu entendo o que é de fato viver da obra. Há 6, 7 anos atrás, o que a gente entendia de viver da obra era você sair para ministrar. Hoje não. Hoje a gente entende que essa é muito cansativo. Você dorme muito pouco. Às vezes você tem que renunciar a muitas coisas. É igual eu falo, cara, é uma vida muito sacrificial. Porque você chega no momento da sua vida, que é o momento que eu vivo hoje, que antes, assim, andar de avião pra lá e pra cá, sentar em tal mesa... Era, tipo, é legal assim, demais. Hoje você olha e você fala assim, que você é muito grato a Deus por isso, mas tem hora que você só quer a sua casa. Sim. Tem hora que você só quer estar na sua igreja local. Então tem hora que eu viajo, que a minha esposa manda foto da neném, manda vídeo. Papai, vem pra casa, que eu olho. Papai, vem... E assim, ela tá aprendendo a falar. Eu vou... Eu olho e falo, Jesus, eu acabei de chegar aqui. Tem mais 2 dias, tem mais 1 dia. Tem lugares que ela consegue comigo, agora ela vai viajar comigo, a neném vai junto. E é muito bom fazer isso em família. Só que nem todo lugar ela consegue, porque existem lugares que é 7 horas de carro, fora o aéreo, fora... então, assim, é desafiador. Então, hoje a gente está nessa construção desse ecossistema ministerial de... A gente está escrevendo um livro agora, né? Que legal. Improváveis o nome. E aí estamos escrevendo um livro. Temos as agendas para cumprir. Temos igreja local. Estamos agora com o projeto Braseiros, né? Que é uma conferência que nós vamos começar a fazer, que vai, a partir de 2026, se tornar uma tour para o Brasil. Legal. Né? Então, assim, são muitas coisas. Então, conciliar tudo isso, cara, é o que eu falo, você não pode se distrair de forma nenhuma. Perfeito. Você não pode. Tem que ficar ali focado, e entender muito isso. É o que eu falo pro pessoal hoje, né? Tudo o que nós vivemos hoje,
do tamanho da confiança que Deus tem em nós. Perfeito. E essa confiança de Deus em nós, ela nasce dentro de um entendimento que eu compreendi, que o quão longe você vai está no tanto que você está disposto a renunciar. Eu aprendi na minha caminhada que, cara, não existe ninguém chamado por Deus sem um currículo daquilo que deixou, sabe? Todos os homens e mulheres que são chamados por Deus, eles carregam uma marca de coisas que eles deixaram para trás. Perfeito. Sabe? Durante esse tempo, eu vivo isso até hoje, de vários momentos. Semana passada eu experimentei isso. Os amigos marcaram uma reunião, os amigos estavam fazendo um churrasco. Everton, vamos estar junto. Cara, eu não posso. Não posso, cara. Tô na missão. Sabe? E dói, cara. Sabe? Às vezes você olhar e falar, pô, tem tal programação. Cara, eu não posso estar junto. Fulano, vamos sair do culto, a gente vai fazer alguma coisa. Cara, tô indo pro aeroporto. Sabe? E aí tem dias, e acontece várias e várias vezes, para eu estar presente na família, para eu estar presente em casa, que é o que eu falo para todo mundo, é meu primeiro ministério. Não posso abrir mão disso. Uhum. Então, várias e várias vezes eu vou pro aeroporto virado, sabe? Para conseguir conciliar tudo. E aí, às vezes, eu saio mais cedo de casa para estar no aeroporto, para conseguir escrever, para conseguir chegar na igreja, dar atenção para os irmãos que estão me chamando. Então, assim, é uma vida que, cara, te custa muito. Uhum. E eu tenho percebido isso agora. Sabe, te custa demais. A gente nunca imagina que é isso. A gente olha e vê as flores, mas não tem dimensão do que é para construir, para cuidar delas, né? Interessantíssimo isso, cara. E aí você olha, tipo assim, as redes sociais é essa questão, né? Tipo assim, aquele meio termo, né? Da mesma forma que tem gente que te ama demais. Aí você tem que aprender a lidar com comentários que... Sabe? Então, quantas vezes que eu olhei, eu falei assim, Jesus, não era isso que eu tava querendo dizer, sabe? E tudo isso faz parte, cara. Tudo isso faz parte. Hoje, nós estamos aí, graças a Deus, com um crescimento bem relevante, assim, nas redes sociais, mas sempre com uma convicção no nosso coração, sabe? Não perder Jesus de vista. Essa é a maior mensagem da nossa vida, é a maior mensagem do nosso ministério, é o que eu tenho estabelecido como cultura para minha casa, Gênesis 5. Que Deus levante uma geração de Enoque, né? Quando os homens olham para aquele homem, o maior chamado de Enoque não era a mensagem que ele tinha, não era a música que ele cantava, não era a igreja que ele tinha. A maior mensagem de Enoque era, e Enoque andou com Deus. E é o que eu falo para todo mundo, cara. Deus vai te levar para muito longe. Deus pode escancarar as portas das nações para você. Mas se as pessoas, ao olharem para você, ela apenas parar no seu ministério, tá errado. Sim, perfeito. As pessoas precisam olhar para sua vida. Perfeito. E é o que a gente tem tentado construir como família, né? É o que a gente tem tentado construir como igreja. É o que a gente tem tentado construir para todos os lugares. A gente recebe hoje, graças a Deus, muitos convites, mas é o que a gente fala, a gente não caminha por agenda. A gente vai por propósito. Porque a gente entende que toda igreja que a gente passa, a gente está indo lá para construir uma família e cooperar com aquilo que eles estão vivendo. Sabe? Então, a gente senta na mesa e isso aqui é o que a gente fala, cara, que o que a gente vive no púlpito é uma extensão disso daqui. Por isso que quando Cristo ele vai falar sobre a crucificação, ele leva os discípulos para a mesa. Porque a maior revelação é o sacrifício, ele leva na mesa. Quando 2 discípulos não entenderam a crucificação, estavam perdidos, que é os 2 discípulos a caminho de Emaús, Jesus leva eles para a mesa, para explicar a crucificação de novo. Então eu acredito que a família nasce na mesa, o ministério nasce na mesa, e o púlpito é só um reflexo daquilo que a gente está vivendo aqui, sabe? Então, assim, tudo que a gente está vivendo hoje e experimentando hoje eram de conversas que nasceram na mesa. Sensacional, cara. Sabe? Então, é o que faz a gente não perder Jesus de vista, sabe? Porque é a nossa maior mensagem, cara. Ontem, por exemplo, a gente teve essa oportunidade de estar nessa gravação, reunido com muitos ministros de Brasília, do Brasil, e a mensagem que eu falei para eles foi justamente isso, cara. Não perca Jesus de vista quando as coisas começarem a dar certo. Sabe? Quando a coisa mais difícil não é você estar vivendo em um tempo de portas fechadas. É quando as portas são abertas e você saber selecionar qual é a porta que você vai entrar. É você ter esse discernimento de as propostas apareceram, mas você olhar e falar, Deus está aqui, eu vou. Deus não está aqui, eu não vou. Sabe? Então a gente tem vivido esse desafio. Sabe? Porque aparentemente aparecem muitas propostas extraordinárias, muitas portas são abertas e você olha e fala assim, cara, eu vou ficar nesse lugar. Quantas vezes que Deus já provou meu coração de olhar e aparecer convites para conferências extraordinárias, 5.000 pessoas. E aí eu não posso aceitar porque eu já acabei de fechar uma igreja no Pedregal para 20 pessoas.
Você tá entendendo? Então, assim... Sensacional, sensacional. É aquele negócio, o maior desafio, na verdade, quando você tá nessa linha que você tá, no momento que você tá, não é dizer sim, é dizer não, né? É dizer não. Sensacional. Então, assim, período de carnaval, eu experimentei algo que pra mim foi uma coisa, assim, muito, muito marcante. Eu tava no Pará ministrando uma conferência da PIB e, assim, cara, absurda a conferência. Assim, tinha muita gente, muita gente. E aí, uma estrutura colossal, sim. Só que aí, no outro dia, eu tava vindo ministrar no estado do Goiás para 15 pessoas numa conferência pela manhã. Isso é muito legal. Cara, quando eu cheguei lá, quando eu falo dá vontade de chorar, porque eu me lembro de um dia, na Deus é Amor, uma irmã falando para mim bem assim, Everton, Deus vai te levar muito longe. Mas não perca Jesus de vista. E nesse dia que eu cheguei nessa igreja, foi diferente das outras porque não tinha sala VIP. Ninguém pediu para tirar foto comigo. A oferta que eles deram, literalmente era pro lanche, cara. E eu vi que eles estavam entregando tudo que eles tinham. Uhum. E aí eu saí de um lugar que eles fizeram uma janta numa sala extraordinária para um lugar de uma igreja que estava me oferecendo cachorro-quente de manhã cedo. E me pedindo perdão, totalmente constrangido. E naquele dia Deus falou para mim bem assim, eu quero que você esteja onde eu estiver. Então a mensagem da minha vida é olhar para tudo que eu estou vivendo hoje e falar assim, cara, se eu precisar voltar a me esconder, e se essa for a vontade de Deus, glória a Deus por isso, sabe? Porque eu entendi o que é viver contente, é o que Paulo fala. Eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter pouco, eu sei o que é estar em abundância, eu sei o que é estar em escassez. Mas eu aprendi o que é estar contente em toda e qualquer situação. Então eu tenho rodado essa nação, já tem algum tempo falando e carregando essa bandeira. Cara, não perca Jesus de vista. A mensagem da minha vida hoje é João 9. Quando Jesus se depara com o cego de nascença. E a Bíblia diz que Jesus cospe no chão, forma a lama e coloca nos olhos daquele homem e manda ele ir para o tanque de Siloé lavar os olhos. Só que Siloé significa o lugar do envio, ou o enviado. E ele vai sozinho. Isso mostra que ninguém está ajudando. Para a gente entender que ele estava lá porque ele já pisou naquele lugar outras vezes. Ou seja, ele já esteve no lugar do envio, mas ele nunca foi enviado porque ele não podia enxergar. A sua cegueira, a limitação que ele tinha. Só que agora ele está tendo a maior oportunidade da vida. Ele tem agora a chance de ser lançado e de ir para o lugar que ele sempre quis ir. O que impedia ele já não impede mais, ele vai lavar os olhos. E a Bíblia vai dizer que exatamente isso. E ele lavou e voltou vendo. E é interessante porque se ele está no lugar do envio, a volta é retrocesso e não avanço. E quando eu estou no lugar do envio, a ideia não é eu voltar, a ideia é eu ir para frente, eu avançar. Só que quando a gente olha esse texto, a primeira coisa que aquele homem vê, ele nunca viu os olhos dos seus pais, ele não sabe como é uma árvore, um pássaro. A primeira coisa que aquele homem vê é o reflexo dele na água. E quando ele volta, a primeira coisa que Deus falou para mim foi, Everton, eu não posso enviar uma geração que a primeira imagem que ela tem é dela mesma. Porque se essa geração é enviada sem antes me ver, ela vai ser sustentada pela imagem que ela viu, e a imagem que ela viu é ela. E ela vai começar a achar que as coisas estão dando certo porque ela é boa, porque a mensagem é boa, porque a música é boa, porque ele lidera bem. E aí eu estou vendo um homem que ele está na curva do futuro da vida dele. São anos sonhando com aquilo ali. São anos esperando aquele momento. Mas na chance que ele tem de ser lançado, ele decide abrir mão de tudo e ele volta por um único motivo. Eu preciso ver o Senhor. Sensacional. E essa tem sido a mensagem da minha vida, cara. A maior busca não são as plataformas, não são as nações. Eu quero ver Deus, cara. A relevância não está em você, está naquele que você carrega. Sensacional, cara. Eu quero ver Deus, essa é a mensagem. Sensacional. E nessa busca de querer ver o Senhor tem nos apresentado amigos, tem nos colocado em lugares que a gente nunca imaginou. E essa é a grande pergunta, porque perguntaram para ele,
Quem foi que te tocou? Sabe? Então, essa é a mensagem. Eu quero poder, lá na frente, olhar e falar assim, cara, Everton, quem fez isso? Falar, o Senhor. Sabe, o Senhor. Legal. Então, eu acredito nisso, que o que sustenta a nossa vida é um clamor, cara. Sensacional. É um clamor. É um clamor que Deus vai gerando no nosso espírito, sabe? É um clamor que vai trazendo sentido para a nossa vida. É o que João Batista vive. Depois de 400 anos em silêncio, a maior profecia que Deus libera para a terra é levantar um menino que carrega um clamor. Depois de 400 anos, Deus não fala absolutamente nada. A única coisa que Deus fala para Zacarias é: eu vou te dar um filho, e ele vai ser aquele que vai preparar o caminho. Essa é a maior loucura do evangelho. A gente olhar e falar assim, cara, depois de 400 anos calado, Deus poderia ter falado qualquer coisa, mas o que Deus faz é levantar alguém com um clamor. Então eu acredito que no fim dos tempos, Deus está atrás de uma geração que carrega um clamor. Sensacional. Porque a igreja, ela começa no jardim, Adão e Eva, ela vai terminar no jardim. O caminho de Jesus é preparado por um homem que carrega um clamor. E nesse próximo tempo, Deus está levantando também uma geração que vai preparar o caminho dele, que carrega um clamor. Então essa é a mensagem que a gente carrega, cara. Cara, você falou uma coisa muito interessante. Nosso tempo está acabando, eu vou até pedir para você deixar um recado para a turma. Mas você falou uma coisa muito interessante, que muitas vezes as pessoas invertem, né, as coisas. Você contou da sua história, você contou das coisas que Deus fez, das coisas que Deus está fazendo, você contou dos sonhos que Deus está realizando, da forma que Deus respondeu, mas a grande verdade é que é o seguinte, né? Tudo isso é consequência de uma busca muito mais profunda pelo próprio Deus, né? Quando fala buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça e demais coisas serão acrescentadas, é interessante porque as pessoas muitas vezes buscam o reino e a justiça para que as demais coisas sejam acrescentadas. Quando na verdade não. Se o seu coração estiver na primeira parte, que é o que eu senti de você falando aqui, sim, que é que eu percebo que é esse chamado espiritual que você tem, deixa eu buscar o reino de verdade. Eita, as demais coisas vieram. Glória a Deus, porque se trata dele. Isso é bênção demais. Cara, obrigado por compartilhar. Obrigado pelo seu tempo. Você vai voltar mais vezes, não tenha dúvida. Tamo junto. Antes de ir para os Estados Unidos. Ai, em nome de então Jesus. depois, quando você for e voltar, vai ser a próxima entrevista, vai ser em inglês. Vai chamar um intérprete aqui para traduzir você. Queria que você deixasse um recado para a galera que está assistindo a gente, cara. O recado que você quiser, se é alguém que de repente tem essa vontade de avançar no chamado, de se lançar e está inseguro, ou até mesmo quem é muito novo e acha que de repente não está pronto, ou quem acha que está pronto e não é bem a hora. Fica à vontade, cara. Deixa o recado pra galera aí. Cara, acho que a mensagem que eu tenho para deixar é Isaías 49, né? O profeta fala sobre uma mensagem de um arqueiro que carrega algumas flechas, e essas flechas elas estão polidas, mas elas estão guardadas na aljava. Eu acredito que nesse tempo Deus está levantando uma geração que não é uma geração que ainda está nas grandes plataformas, ainda não estão nas grandes conferências, é uma geração que está sendo formada em um lugar escondido. É uma geração que está guardada, mas essa geração carrega algo muito precioso de Deus. Essa geração é uma geração que está sendo gerada em um lugar que os homens não têm acesso, as plataformas não têm acesso, mas o Senhor está revelando para essa geração canções que vão tocar o Brasil, mensagens que vão tocar o Brasil. Então o que eu tenho para dizer é, não saia do lugar que Deus te plantou. No momento certo de Deus te lançar, Deus mesmo te lança. No tempo certo de Deus te jogar, Deus mesmo te joga, e aquilo que Deus levanta, Deus sustenta. O que eu levanto, eu tenho que sustentar. Então, o lugar da obediência é um lugar difícil, mas é o melhor lugar para se estar. É isso. Galera, esse foi o nosso Mais Brasília de hoje. Agradecer a presença do Everton aqui, que trouxe pra gente essa história dele, testemunho, e essa palavra que ele deixou no final é para entrar no teu coração, beleza? Espero você toda sexta-feira aqui com a gente no nosso editorial terrivelmente evangélico. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, segue a gente nas redes sociais. Deixa a tua rede social, Everton. Acabei de perguntar para você. @Everton Demudo Souza. É isso aí. Deus abençoe vocês. Vamos para cima. Até o próximo. Amém.